Olá, meus queridos, minhas queridas aí, do meu Instagram, do meu canal Luz para os Corações, do meu Facebook. Eu também tenho um canal aí, blog José de Arimatea, Luz para os Corações. Hoje eu quero falar sobre o misticismo religioso e o sectarismo. Talvez você não saiba o que significa o misticismo e sectarismo religioso. Infelizmente, talvez você seja uma pessoa que não sabe o que é o misticismo e o sectarismo religioso. São pessoas que estão na igreja e está mais adotado para um mandamento do homem do que o mesmo que a própria palavra do Senhor nos ensina. São pessoas que usam os versículos isolados, que não tem texto nem contexto. A palavra do Senhor diz que de Gênesis a Apocalipse toda a escritura é divinamente inspirada, conforme o texto de 2 Timóteo capítulo 3, o verso 16, que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, proveitosa para redarguir, instruir, ensinar, salvar, transformar. O que é o misticismo? Misticismo, as pessoas está mais baseado em dogma e superstição. A partir do momento que a pessoa entrega a sua vida para Jesus, tudo isso joga por terra. A palavra do Senhor diz em Atos dos Apóstolos 17:30 que Deus não leva o tempo da nossa ignorância, no tempo que nós andávamos no mundo errôneo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas tem pessoas que passam a vida inteira e ele é criado ainda nos dogmas de muitas igrejas que leva que como faz ainda quebra de maldição. A partir do momento que você aceita o Senhor Jesus, entrega ao Senhor a sua vida, o Senhor nos chama, toda essa maldição, todas as coisas se fez nova. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Nenhum mal, nenhum poder das trevas terá mais um poder sobre a sua vida. Você foi selado. A palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 1, nós somos selados com o selo do Espírito Santo. Ele passa a habitar em nós, conforme 1 Coríntios capítulo 6 e o verso 19. Meu querido, o Senhor vai habitar dentro de você a partir do momento que você faz confissão de fé, aceita ao Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. A partir daquele momento, o próprio Deus passa a habitar no seu coração. E você vai ser o templo do Espírito Santo de Deus. Então, esse negócio de sectarismo, esse misticismo, superstições, que você tem medo de gato preto, tem medo disso, tem medo daquilo, tem medo de tantas as coisas, como nós fomos criados em algumas religiões, eu mesmo do catolicismo. Você não poderia tomar banho na quarta-feira, dizia quarta-feira de treva, que você ficava entrevado. Era um dia que eu mais gostava, né? Assim, que eu, até entre aspas, né? Em muitas coisas, não pode passar por debaixo de escada, vassoura de cabo para cima, gato preto, um monte, irmão. E o que tem de crente hoje, crente cristão que entregou a vida para Jesus, e ele é um misticista. Ele tem medo de tudo, ele não passa perto de uma macumba, ele não prega para um drogado, não entra na casa do macumbeiro para fazer uma oração, para falar do amor de Jesus. Meu querido, e não teve um encontro com o Senhor Jesus, não. Você pode ler na genealogia de Jesus, lá em Mateus capítulo 3, na capítulos 1 em diante, que vai ver que Jesus veio da descendência de uma prostituta. Ele vem da descendência de Raabe. Ele vem da descendência lá de uma mulher que... Por que o Senhor... Se você falasse que você veio da descendência de uma prostituta, o que você faria? Pode olhar, meu querido. Você vai ver que ali mostra que a partir do momento que a pessoa teve um encontro, quando Raabe teve um encontro com o Senhor, a vida dela mudou. A vida dele, Davi veio da descendência de Raabe, uma prostituta, de Obed-edom. Se você ler, vai lá que você vai ver. Isso mostra que a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, todo o seu passado foi lançado no mar do esquecimento. Infelizmente tem algumas religiões aí que usam os amuletos
amuletos que não levam a nada, mandamento de homem. O que é misticismo? É isso, que não pode isso, que não pode aquilo, que não pode aquilo. Claro, porque eles não tiveram um encontro com o Senhor. Eles estão mais preocupados em dogmas de homem, de mulher, como pelo exemplo, cristão que disse é minha sina, minha sorte, o meu destino, como que Deus fosse injusto. Você vê a história de Jabes, está em 1 Crônicas capítulo 4, do 9 e 10. Ele foi amaldiçoado de pai e mãe, mas ele orou ao Senhor e a sua sorte foi mudada. O apóstolo Paulo, Salomão, ele escreve em Eclesiastes 9, 11, que a sorte, a sina, o destino, não tem nada a ver. A sorte e o que Deus criou pertence a todos, basta nós lutarmos, buscarmos. E o livre-árbitro de Deus, de escolha, aonde fica? Se Deus ele te predestinou para a derrota, seria Deus injusto? Dele escolher alguns para a vitória, como tem aí os calvinistas que eles pregam a predestinação, que Deus escolheu um para a salvação, vida eterna, e outros para a condenação. Mentira do diabo. Jamais. Ele diz lá em Deuteronômio capítulo 30, 19: eis que hoje estamos os céus e a terra por testemunho, como deixei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele ainda dá um conselho, e ainda diz assim, ele dá uma dica: escolhe para ti a vida, a bênção, para que vivas e seja abençoado. Porque a única forma de nós conhecermos a Deus, que amamos a Ele, é através do livre-árbitro. Como ele diz lá em Lucas 9, 3: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. É um ato de amor, de entrega, voluntariamente, como Jesus ele se entregou por mim e por você. Agora as seitas, elas impõem. Não, Jesus propõe: vinde a mim. Ele vai na frente: vinde após mim. O que? Ele vai na frente e você segue ele por amor, nos passos dele. Tem alguma seita aí que não deixa nem você visitar a outra igreja. A palavra do Senhor tem que arrancar o Salmo 130: com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Mas tem uns aí que chamam a minha igreja. Mentira do capeta, a igreja de Cristo. Você não tem igreja não. Quem morreu e enegrou a igreja foi o Senhor Jesus Cristo. O único lugar que vai falar sobre a minha igreja, a primeira vez que fala de igreja, é em Mateus capítulo 16, capítulo 13, ali a partir do 18. E a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja, né? Você não tem igreja, nós. Igreja somos nós, no sentido, não é esse templo ou uma casa que nós congregamos. Ali é o lugar de reunião do corpo, estar junto para congregarmos, participarmos do corpo e o sangue de Cristo, que é um dos mandamentos que o Senhor nos deu. Mas a verdadeira igreja, onde Cristo habita, é o nosso coração, é a igreja ao todos, aonde existem pessoas que confessam o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Ele passa a ser igreja, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Então, meu querido, e o que é sectarismo? Sectarismo é você pegar uma manifestação de uma passagem da Bíblia e usar aquilo como um mandamento, colocar como doutrina, fazer culto aqui sobre aquilo. Um dos mais que o Senhor deixou para cada um de nós como memorial é o batismo, a Santa Ceia, a entrega. Mas usar esses versículos aí que nem muitos usam para... A palavra do Senhor diz lá em Efésios 3:10, os multiformes do Senhor operar. Deus curou um cego de uma forma, Deus nunca vai fazer o que Ele fez na minha vida, na sua vida. Deus vai usar, tem bilhões e milhões e milhões de formas de agir, interagir através da minha vida, através de você. Ele nunca vai fazer o mesmo milagre, não da mesma forma, não. Sempre Deus tem muitas formas de agir, interagir. Não é aquela coisa rotineira, cansar os queixos de rezar Ave Maria, Maria cheia de graça, que eu cansei de tirar aquele texto. Não, o Pai Nosso é uma oração, é conversar com Deus, é sentar, conversar, expressar a sua ansiedade, não coisa repetida.
Você já imaginou se falar 1000 vezes para você ouvir a mesma coisa repetindo? Você vai se irritar. Quantas pessoas, é até crente, que diz assim: eu sei o Salmo 91 como um amuleto. Deixa a Bíblia aberta em cima da cama. Ei, a palavra de Deus tem que estar no nosso coração. Guardar, primeiramente, viver se sair das páginas bíblicas e ver se para cada um de nós. Isso é o que? É dogma, é amuleto. Quantos não dizem assim: vamos rezar, vamos orar o Salmo 123? Ei, ele não ora, ele reza, ó. O Salmo 91, não serve de nada. A Bíblia aberta não serve de nada. Ela tem que sair da palavra para ir para o nosso coração, viver, guardar em nosso coração, na sua mente, na sua alma e no seu espírito. O que é meditar? Você ler, ouvir e você guardar ela no seu coração. Quantos crentes aí com o misticismo, com o sectarismo, com o dogma, pessoas que, superstições de maldição. Fulano te amaldiçoou. Oh, meu querido, quem é que a pessoa vai ser amaldiçoada uma coisa que Deus abençoou? Balaão quis amaldiçoar o povo de Deus, que está lá em Números de 22, 23 e em diante. E ele, quanto mais jogava maldição, mais Deus abençoava, transformava em bênção. Lê Neemias capítulo 3, verso 2, que o próprio Neemias falou. E quando o Balaão amaldiçoava o povo, Deus transformou tudo em bênção. Ele diz lá em Provérbios 26, 2, que nem uma maldição sem causa ali te pegará, ela voltará, se desfará como passos que voam, se desfará no ar. Não vai te atingir, não vai cair sobre você. O salmista diz, o mesmo Salmo 23, o mesmo Deus que te conduz às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, é o mesmo que te leva pela sombra do vale da morte. Aí um misticismo, o sectarismo. Não vou passar por aqui porque ali é a sombra do vale da morte. Aí eu não vou entrar aqui para falar para essas pessoas que eu sou santo demais, vai se me sujar. Ei, o Senhor Jesus estava com os pecadores, mas com um propósito. Não é que você vai para um pecador para você sentar na roda dos escarnecedores e ficar soltando piadinha, piléria, para tentar agradar as pessoas. Não, é falar do amor de Cristo, é uma oportunidade. Quando eles vinham com brincadeira, eles vão ver isso em você. Se leva Jesus. Jesus esteve na casa de Mateus, capítulo 5 de Lucas, o verso 27. E alguém diz: ele está comendo com os pecadores? Que qualidade de Deus é esse que se diz ser santo, filho de Deus? O Senhor disse o que? Respondeu para ele: os sãos não necessitam de médico, mas os doentes. Ô meu querido, quantas pessoas se sentem santarrão aí, vê um drogado, não tem a coragem de chegar até ele, dar um abraço, uma palavra, um macumbeiro, eles estão cegos. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que as luzes do Evangelho não resplandeçam sobre ele. Nós não, o Senhor já nos tirou das trevas para a sua gloriosa luz, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 13 ali em diante, 27. Ele diz lá em Isaías 60, que o Senhor nos tirou das trevas para a sua gloriosa luz. Eles não conseguem chegar. A palavra do Senhor diz em 1 João 5,19, que o mundo é do maligno. Essas pessoas estão cegas, você não. O Senhor abriu a luz do nosso entendimento, conforme Efésios capítulo 1. O Senhor nos abriu o nosso entendimento e nos deu a revelação da palavra. Satanás conhece a palavra, de Gênesis a Apocalipse, mas não tem a revelação da palavra. O Senhor diz lá em Mateus capítulo 11, 25, Pai, graças eu te dou, porque aos grandes e sábios tu ocultaste essas coisas, mas aos meus pequenininhos as revelaste. É uma revelação a palavra de Deus para nós. Não que você não tem que ler a Bíblia, não tem música, não, lê a Bíblia, a letra mata e o Espírito vivifica. Isso é coisa de crente preguiçoso, descompromissado com Deus. Vai pregar para o testemunho de Jeová,
Vai pregar para mais cedo que você vai cair levado por vento de doutrina. Ei, o conhecimento salva, liberta, dá entendimento. Oséias capítulo 4, 6 ou 6, 4 diz assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Você tem que ler mesmo, meditar de dia e de noite, se possível. O Senhor falou que para Josué: medita nesta palavra, não se aparta dela de dia e de noite, porque tu farás com que este povo herdar a terra prometida. A nossa bússola é a palavra de Deus. O Salmo 1, aquele que medita na palavra do Senhor é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. O próprio Senhor diz lá em João 5, 39: examinais, pois, as escrituras, examinais, buscai os que está por detrás, texto com texto, não são versículos isolados que nem a seita usa. Examinais as escrituras, porque são elas que de mim testificam, e vós cuidais de ter a vida eterna. Você vê lá em João capítulo 1, do 35 em diante, quando Filipe chegou para Natanael e disse: olha, Natanael, achamos aquele de que Moisés falou. Quem é? Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Aí Natanael falou assim para Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque o Senhor foi criado em Nazaré. Filipe disse o que para ele? Vem ver. E quando ele encontra o Senhor, diz: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, porque Natanael era do tempo de Jesus. A sua mãe tinha escondido ele na mata para salvar, no tempo de Herodes, para não matar ele. E ele tinha uma identidade falsa, mas o Senhor revelou: mas mestre, rabi, de onde tu me conheces? O Senhor falou para Natanael: Natanael, antes que Filipe te achasse, eu já te vi debaixo da figueira, aonde tua mãe te criou. Aí ele se entrega para o Senhor: ei, meu querido, Deus sabe a minha vida e a tua vida, mas nós temos que buscar. O que é que os Salmos 91 diz, 14: eu livrar-o-ei, guardar-o-ei, pôr-o-ei em um alto retiro, porque conheceste o meu nome, porque me buscaste a verdade. Ei, quantos crentes aí com misticismo? O que é misticismo? Com superstições. Você às vezes fala uma coisa de alguém porque é a verdade, e aquela pessoa fica maquinando coisas na noia. Pessoas que ficam com delírio, crente com delírio. A pessoa está conversando com outro com um assunto que tem nada a ver. Não, ele está falando de mim. O diabo está colocando, está falando de mim, é delírio. Pessoas que estão aí com esquizofrenia espiritual, esquizofrenia religiosa. Não são poucos os que estão assim. A pessoa está falando uma coisa que não tem nada a ver. Diz: ó, o diabo está falando, está ouvindo coisas que não é. Misticismo. Está delirando, insultando. Às vezes a pessoa não está falando nada, está ouvindo coisas, vozes, porque ele não está se revestindo, se enchendo da palavra de Deus. A palavra do Senhor diz que a boca fala que o coração está cheio, e é verdade. Mateus 6, se não me engano, 34. Por quê? Se você está cheio de Deus, você só vai falar de Deus. Não tem lugar para o diabo, para besteira, coisas, misticismo, coisas que não tem nada a ver, superstições, amuletos. Tem crente com amuleto. Eu vou fazer isso, uma campanha que Deus é comigo. Eu vou fazer isso, tem que fazer orar, campanha, orar, mas e aí? Deus tem que ser na nossa vida todo o tempo, toda hora, todo o tempo todo, meu querido. Aonde você andar, aonde você passar, onde você chegar. Se eu não orar, claro que nós temos que orar, buscar, é o básico. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Quantos crentes com misticismo, com sectarismo, com esquizofrenia religiosa, vendo coisa aonde não existe, maquinando as coisas que tem nada a ver. Tem nada a ver, meu querido. São muitos que estão assim, infelizmente. São crentes que estão com alucinações,
que não tem nada a ver, delírios e alucinações, as esquizofrenias cristãs, meu querido, um monte de crente doido, fanático a um dogma para proteger lei. Quem nos guarda é Deus, a sua mão, debaixo das suas asas estarei seguro. Você tem que andar com Deus. A palavra do Senhor diz que o temor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 7. E Provérbios 16, 6 diz que pelo temor do Senhor os homens se livram do mal. E Provérbios 16, 7 diz que por um caminho vêm os nossos inimigos, o Senhor fará com que eles tenham paz conosco. Ô meu querido, ter medo, assustar, fobia, surto, de tantas e tantas coisas. Nós estamos no mundo, nós temos um limite, tem medo limitado, mas já está assombrado. Medo todo mundo tem, agora andar assombrado, meu querido. Eu nasci assim, eu morri assim, não. Deus te criou para a vitória, para ser bênção, você é bênção. A partir do momento que Deus te escolheu, te chamou, tudo se fez novo. Você, a partir do momento que foi salvo, nascido em Cristo, você é uma nova criatura. A salvação é uma só, a confissão de fé é uma só. Ele escreve o nosso nome no livro da Bíblia, a justificação é uma só. Agora a regeneração, a transformação, a santificação e a glorificação é um processo do dia a dia que nós temos que buscar na presença de Deus. Porque se não era Deus salvando e levando, Ele tem propósito na minha e na tua vida. Mas infelizmente, são muitos que pegam um versículo aí e ficam usando como um amuleto, querendo criar uma doutrina onde Deus criou multiformes de trabalhar. Deus nunca vai agir na vida de um como Ele agiu na vida de outro. Não. Ele me chama de uma forma, vai me usar de uma forma, vai te usar de uma forma, mas tudo é muito importante. Olha os dedos da mão, não são iguais, mas tudo é precioso e valioso. Para coçar o ouvido é esse. Imagina você coçar o ouvido com esse. Não, com esse, ó. Esse aqui, ó. Para quê? Para dar um jóia, você vai dar um jóia assim? Não. Tudo é muito importante, os membros que Deus criou. Nós somos um membro da igreja, cabeça, pé, não importa. É nariz, é qualquer coisa, tudo tem sua utilidade para Deus. Então, meu querido, você está vivendo a unção, o chamado, como manda a palavra, ou o misticismo, o sectarismo, os dogmas, os amuletos. Quando eu era religioso, católico, eu fazia essas coisas. Mas você hoje conhece a Deus. Você não é mais cego. O Senhor nos transportou das trevas para a sua gloriosa luz, como está escrito lá na palavra do Senhor, Colossenses capítulo 13. O Senhor nos transportou das trevas para a sua gloriosa luz. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Oh, meu querido, você não é mais treva, você é luz. Você enxerga, você vê. Então, meu querido, já sabe o que é misticismo e sectarismo, esquizofrenia espiritual. Está vendo coisa onde não vê, onde Deus não falou, ouvindo voz, ouvindo o que as pessoas falam, às vezes não tem nada a ver. Você vê a pessoa, porque ele talvez disse uma palavra com você, que te repreendeu, aí ele está conversando com outro, não tem nada a ver, está tendo alucinações espirituais, meu querido. Isso é alucinações, coisas que não tem nada a ver, delírios, que estão com delírios, alucinações, colocando na sua mente coisas que não tem nada a ver, porque a palavra do Senhor diz lá em Provérbios 23, 7, assim como você pensa na sua mente, você é.
Você vai pensar uma coisa que Deus não falou, que ele diz usando o profeta Jeremias, Isaías. Eu sei que pensamento tem ao vosso respeito, pensamento de paz, de alegria, de felicidade. E Jó completa que nenhum dos nossos pensamentos, nenhum dos pensamentos do Senhor serão impedidos. Ô meu querido, e você com um monte de coisa na cabeça, misticismo, amuleto, um monte de besteira, dogma, que não leva a lugar nenhum, sabe? Com medo de tantas e tantas coisas, tendo Deus dentro de você, tendo Deus e mais um anjo do Senhor acampando, conforme está escrito no Salmos 34, 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor e os livros que o temem. Não é assim não, meu querido. Aonde você chegar, Deus chega, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Para com isso, para com essas besteiras, busca a palavra, lê, medita de Gênesis, Apocalipse, se instrui, se enche. Faça que nem Davi no Salmo 16, quando a pessoa fica velha, fica gaga, mas Davi estava tão cheio de Deus que ele não sabia falar outra coisa. As pessoas chegavam na cama de Davi, até de noite o seu coração falava da palavra de Deus. Ele disse, estava tão cheio de Deus, Davi, que ele não sabia falar outra coisa, porque ele buscou e se encheu de Deus, seja de Deus. Com os crentes que a gente chega e está falando um monte de abobrinha, não tem nada a ver, palavras que não tem nada, que não edificam, contar historinha de carochinha. As pessoas não querem ouvir isso não. As pessoas precisam ouvir de você uma palavra de ânimo, uma palavra de cima. Seja otimista, não seja pessimista, que nada está bom, nada presta. Que testemunho você tem dado como cristão? Se nem você, as pessoas vão olhar para você e ver você murmurando, falando que não deve, a pessoa vai querer ser um crente que nem você. Não, seja uma pessoa otimista. O cara conta a situação, não, mas você vai vencer. Você está passando por isso, é experiência. Tem a palavra de ânimo, palavra de estima. A nossa palavra, ela traz vida, como pode derrubar, matar. Seja um crente otimista. Amém, meu querido? Você é um crente pessimista ou otimista? Você está vivendo uma religiosidade como você era, eu era católico, eu vivia isso. Tinha medo de tudo, de gato preto, de isso, de tantas e tantas coisas. Não tem nada a ver. Anulando o sacrifício de Jesus lá na cruz. Oh, meu querido, nós vimos a igreja que acha que a salvação está condicionada em roupa, isso, aquilo, outro. Não é que você tem que andar de qualquer maneira, não. Andar como se deve se comportar, como uma pessoa decente, para demonstrar sua empresa, demonstrar o que você é, um embaixador de Cristo. Não vai andar de qualquer maneira não. Andar aí composta, roupas compostas, para representar a igreja de Cristo. Mas a igreja do Senhor não está condicionada a isso. Claro que se um cristão for pregar aqui no Brasil de saia, vai dizer que ele é um homossexual, é um boiola, é um gay. Mas lá na Escócia os homens usam. Cada um tem os seus usos e costumes. Nós mesmo temos igreja lá na Bahia, Nova Glória, lá os índios vêm seminu. A gente não ignora porque sabe que é o costume deles. Mas você não, onde você chegar tem que se vestir como tal. Se chegar numa empresa diante do juiz, você vai com a camisa aberta, ele vai te mandar te repreender, não vai nem te ouvir. Claro que não está condicionado a salvação. As vestes, mas tem que andar como tal, diante de Deus, diante do mundo, fazer a diferença desse mundo. Mas não com misticismo, cobrir a cabeça até os pés, que nem muitos aí, mas a língua também está lá embaixo. Não é isso, não é isso, não. Santidade não tem nada a ver com roupas, não. Tem que andar com modestia, como que não se deve se envergonhar. A palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses 5, 9, santificai corpo, alma e espírito. Isso sim, agora roupa, sim, temos que trajar bem, bonito, mas não é isso. Isso é coisa que eles impõem. Tem umas igrejas aí chamadas até as guerreiras, eles cobram até o nariz, até o dedo do pé, mas vai ver como a igreja agora que se estourou, né? Que não poderia, a mulher não poderia rapar o sovaco, não podia usar calça,
calça top, não poderia usar o vestido vermelho, que era espírito pombagira, e agora estourou aí, né? A igreja Deus Amor, um monte de escândalo, se escondendo atrás da capa, achando que vai escapar de Deus, meu querido. Nem eu e você vai escapar de Deus não, meu querido. Querendo usar dogma, mandamento de homem que não tem nada a ver, julgando tudo, querendo apontar todo mundo. Buscar o conhecimento. O meu povo erra por falta de conhecimento. Então, meu querido, buscar o entendimento da palavra de Deus. Você está pregando uma liberdade, não é libertinagem, liberdade, livre. Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Se for aquele que se vir de escândalo para teu irmão, não faz, não faz. Tem coisas que nós podemos falar, brincar, mas tem que saber o lugar com o nosso irmão, aonde você pode ir. Se você tem lugar que não é adequado de você ir, se Deus tem um propósito, que nos espíritos de Josué na casa de Raba, ali era um propósito. Ali era vida por vida. Mas ele tinha um propósito. Se você não está preparado de ir em tal lugar, não vai. Se você não foi transformado, libertado ainda uma nova criatura em Cristo Jesus, não se arrisca. Mas ainda que passasse pela sombra do vale da morte, não temerei, porque tu, Senhor, estás comigo. Quebra todo misticismo, sectarismo, superstições diabólicas que não tem nada a ver. Então eu espero que esta palavra tenha falado do seu coração e você possa aprender alguma coisa. Quantos cristãos esquizofrênicos, com delírio, com alucinações, com misticismo, com sectarismo. Busca sobre isso para tu saber o que é. Tem muito que te julga, que te aponta. Claro que nós temos que procurar viver como tal diante de Deus, porque a palavra do Senhor, o apóstolo Pedro, diz que naquilo em que fala mal de nós, glorifica a Deus. Porque julgaram, condenaram Jesus fazia tudo 100%, meu querido. Você não vai agradar a todos, mas Jesus tinha propósito. Na casa de Zaqueu, na casa de Levi, lá na casa do leproso, Jesus esteve em lugar assim. São essas pessoas que precisam de nós. Aí eu não vou falar, dar um bom dia com fulano, porque eu vou me manchar. Você está condenado, você está pior do que ele. Você é luz, são eles que precisam de nós. Eles estão cegos, eles precisam de nós. Dá uma palavra, um abraço, uma palavra de ânimo, a maneira de se agir, até um bom dia bem dado. Muitas das vezes é melhor do que o dinheiro. Chegar até ele, mostrar-lhe que você representa Deus. Serás meus imitadores, como Paulo disse, como eu fui de Cristo. Onde você chegar, Cristo chega. Você é luz, você não é treva não. Para com isso, misticismo, essas coisas que eu nasci assim, vou assim, isso é coisa do diabo. Vê a história lá de Jabes, foi amaldiçoado por pai e mãe, e aquele cara tinha motivo para ser depressivo. Esther foi criado sem pai e sem mãe, Maria foi criada sem pai e sem mãe, e essas pessoas mudaram a história. Aí você fica aí, no seu mundo, perdido, por causa de dogma, religião, pessoas que pregam uma palavra que não tem conhecimento. Lê a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, e Deus vai abrir o seu entendimento, e você vai ver que você é uma nova criatura de Deus. O conhecimento salva, o conhecimento liberta, o conhecimento traz vida, como ele disse a Oséia. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Que Deus abençoe. Essa mensagem vai estar aí no meu canal Luz para os Corações, no meu Facebook, no meu Instagram e no meu blog. Que Deus abençoe.